Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 ao 21. Meus amados irmãos, nós fizemos essa leitura oficial falando acerca do coração. Esse episódio está dentro do Sermão da Montanha, ele faz parte. Sermão da Montanha, ele inicia no capítulo 5 e ele termina no capítulo 7. Jesus tratando não só com seus discípulos, mas também com a multidão. Quando nós falamos de coração, há muitos textos que vai falar sobre o coração. E nós devemos pensar sobre o coração, que é por demais enganoso. Nosso coração nos prega peça, o nosso coração nos engana, o nosso coração tenta nos iludir, o nosso coração tenta nos desviar, o nosso coração, ele tenta. É por isso que nós precisamos entender a necessidade de o nosso coração ser guiado por Deus, ser direcionado por Deus, ser doutrinado por Deus, ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Nós jamais podemos confiar no nosso coração. Nós temos que estar completamente dependentes do Senhor. Estamos completamente dependentes do Espírito Santo. Caso contrário, nós corremos um grande perigo. Caso contrário, nós encontraremos muitas dificuldades. Todas as vezes que alguma coisa recebe, então, o valor de Deus, e pensando aqui, olhando para o texto, essa pessoa, ela coloca a sua vida em desordem. Todas as vezes que alguma coisa recebe o valor de Deus, todas as vezes que ele recebe o valor de Deus e ela põe a sua vida, ela coloca a sua vida em desordem. Todas as vezes que todas as vezes que eu dou prioridade naquilo que não é benéfico, naquilo que não glorifica Deus, naquilo que não exalta Deus, eu estou colocando a minha vida em desordem. Logo à frente nós vamos ver que Jesus vai falar sobre aos discípulos nas suas preocupações, a solicitude da vida. Nós sabemos muito bem esse texto, a preocupação dos discípulos. Jesus diz a eles que eles não precisam ficar preocupados com o que é a vez de comer, beber e vestir. Eles automaticamente, logicamente, estavam olhando para as pessoas que vestiam linho fino e que tinham todas as condições, e eles eram pessoas humildes, simples, e estão preocupados. Preocupação minha e sua. Mas Jesus disse, não fique preocupado com essas coisas. Dá um belo de um exemplo, faz uma demonstração mostrando os lírios do campo, os pássaros, e mostrando todo o cuidado que o Pai tem com a flor que nasce e à tarde ela murcha, mas tem todo o cuidado. As aves dos céus que não trabalham, não fazem nada, e mesmo assim o Pai as sustenta, cuida delas. Quanto mais vós, quanto mais eu e você. Mas quando uma pessoa também, eu falei de valores, e eu falo aqui de bens, coisas, mas também quando uma pessoa também é o nosso tesouro, nós temos que tomar cuidado. Quando eu digo que o nosso coração nos traz decepções, não só coisas materiais, mas também pessoas. Quando nós colocamos pessoas como nosso tesouro, acima do amor a Deus, essas pessoas, elas podem nos decepcionar, as pessoas podem nos frustrar,
As pessoas podem nos desanimar quando nós colocamos as nossas expectativas nelas. Quando essa pessoa se torna um tesouro, nós caímos na ilusão que essa pessoa nunca vai falhar. O grande problema de um relacionamento, se você quiser um relacionamento sadio e verdadeiro, comece assim, diga à pessoa: olha, você quer ser meu amigo? Sim, então você vai ter que aceitar, porque uma hora eu vou falhar com você. Uma hora eu vou te decepcionar. Por quê? Porque eu sou falho, eu sou errante, eu erro. Se você está disposto a ser o meu amigo, aceitando as minhas falhas, os meus erros, está tudo certo. Mas quando eu entro para um relacionamento cegamente, quando eu torno pessoas e acho que amigos, acho que pessoas são muito mais valiosas do que o meu amor por Deus, e aí eu entro e corro o risco de ser decepcionado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: esse que vos fala pode decepcionar você também. Você está pronto para receber uma decepção da minha parte? Está pronto? Porque eu não sou perfeito. Não é porque eu estou atrás de um púlpito que eu sou melhor do que vocês. Não é porque eu estou atrás de púlpito que eu sou mais santo do que vocês. Eu sou tão pecador quanto vocês. Eu careço tanto da misericórdia de Deus quanto vocês. Não é porque me formei, me preparei, que eu sou melhor do que vocês, que eu conheço mais do que vocês. Não, eu sou simplesmente um servo. E ainda eu fazendo tudo o que se deve, eu continuo sendo inútil. Mas de uma coisa eu vou te avisar: eu posso errar com você, eu posso falhar com você. E eu espero verdadeiramente que você me perdoe, porque assim como eu erro, você também pode errar um dia. As minhas amizades eu construo assim: se você quiser ser meu amigo com essa condição, seja bem-vindo. Mas se você não quiser, não posso ser seu amigo, porque eu vou falhar e errar. Então, quando pessoas se tornam nosso tesouro também, a vida deles pode nos decepcionar. Por que a vida deles pode nos decepcionar? Porque as suas retribuições podem ser injustas. Você pode dar muito na sua amizade, mas você pode receber muito pouco por elas. E se você criou um relacionamento esperando o mesmo nível, a mesma medida de resposta, você criou um relacionamento errado. O teu coração pregou peça em você, fazendo com que você acredite que aquela pessoa vai lhe atender no mesmo nível que você está atendendo essa. É por isso que há muitas quebras de relacionamento, porque a pessoa entrou num relacionamento de amizade, amou tanto a pessoa e fez dela o seu tesouro, que lá na frente, essa pessoa, quando ela mais precisou, deixou ela falando sozinha, não lhe defendeu, não lhe ajudou. E aí vem a decepção. Ah, mas há um amigo que, incomparável, que não comete nenhuma desses erros, dessas decepções, e o nome dele é Jesus Cristo. Nele você pode confiar plenamente, perfeitamente, seguradamente em Cristo. É o único que não vai nos decepcionar em nenhuma área, em nenhum contexto da nossa vida. Nele você pode confiar. Mas quando nós olhamos para a igreja, aqui é um local de pessoas imperfeitas. A igreja não tem lugar para perfeição, a igreja não tem lugar para pessoas sãs. O próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes precisam de médico. Então seja bem-vindo, porque eu e você somos doentes e precisamos do médico que se chama Jesus Cristo. As pessoas podem nos decepcionar pelas suas retribuições, que são injustas. As pessoas podem nos decepcionar pelas suas exigências insuportáveis. Insuportáveis. Falando de poderes, de riquezas, de bens, as pessoas destroem as suas vidas por causa de dinheiro. As pessoas criam inimizade dentro da sua própria família por causa do amor ao dinheiro. Amigos se separam por causa de uma briga, por causa de dinheiro. Nós precisamos que o Senhor purifique o nosso coração, para que nós venhamos aprender qual é o verdadeiro valor da busca de um ser humano. Qual é o verdadeiro valor? Eu quero falar sobre o tema hoje que
Cristo é o nosso maior valor. Cristo é o nosso maior valor. Só Deus é quem nos fez servos, sem machucar o nosso coração. Nós nos tornamos servos, e Jesus vai além, uma coisa extraordinária. Jesus vai dizer: eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo do quê? Do quê? Amigo. Amigo. E Ele nos faz amigo dEle, sem machucar o nosso coração. Quando o texto diz: maldito o homem que confia no homem, não está falando maldito é o Cristian que confia no Jared, no presbítero Jared. Maldito sou eu que confio em mim mesmo, e faço do meu braço a minha força. É eu mesmo. Maldito sou eu que confio no meu próprio coração, e deixo ser guiado pelo meu próprio coração, que está num processo de santificação e purificação. Eu tenho que confiar em Cristo. Eu preciso esperar em Cristo, que é o meu maior valor. Maior. Eu disse outra feita que se você pode deixar tudo para os seus filhos, pode deixar os seus bens, a sua casa, a sua herança, a conta bancária gorda, mas se você não deixar Jesus Cristo para o teu filho, você fracassou. Você fracassou. Se os teus filhos crescerem e não conhecer o verdadeiro evangelho, você fracassou. Eu fracassei. Fracassamos. Qual é a nossa prioridade? Qual é o nosso maior valor? O que é o nosso maior valor? O que é? Automaticamente, talvez você vai dizer: é Jesus. É Jesus? E por que você não vive então inteiramente para Ele, se Jesus é o teu maior valor? Por que as coisas às vezes estão acima de Jesus para você? Por que as coisas de Deus para você ficam para depois? Depois eu penso se dá, se vai, se dá certo. Eu vou lutar para mim. Se der, eu luto para alguma coisa para Deus, porque Deus sempre, Cristo sempre recebe o resto da sua vida. Mas eu pinto na internet, na rede social, e grito para o mundo: eu sou de Cristo. É mesmo? Quem é o teu maior valor? Quem tem mais sentido na sua vida? Porque se Cristo não estiver em primeiro lugar na sua vida, toda a sua vida está correndo perigo. Seu casamento está correndo perigo, a educação dos seus filhos está correndo perigo, a tua vida social está correndo perigo, as tuas amizades estão correndo perigo, os teus negócios estão correndo perigo, tudo na sua vida está correndo perigo. Tudo. Tudo. Eu me deparei com uma pessoa que é amante das coisas materiais. Quando ela viu meu carro, ela disse assim: o carro do Senhor é esse Uno? Esse carrinho que o senhor tem? Eu disse a ela: sim. E esse carrinho é um carrinho missionário, atende a necessidade que eu preciso. Os outros carros eram Corolla, Honda, Jeep, só carrão. O meu era um Uno. Missionário, irmão. Uno, mas um Uno formidável, um Uno excelente, nunca me deixou na mão. Esse Uno, ele andou por muitos lugares fazendo missões e carregando muita coisa nele. Porque as coisas não devem estar em primeiro lugar, as coisas que devem estar em primeiro lugar é Cristo. Porque se eu tiver Cristo em primeiro lugar, o Uno para mim está tudo certo. Ainda que eu tenha um Fusca, uma Brasília como tive, está tudo certo, porque Cristo para mim está em primeiro lugar. O maior tesouro para mim é Cristo. Esse deve ser o nosso maior tesouro. Jesus então vai ensinar que os discípulos, ele ensina seus discípulos a terem as suas recompensas em Deus. Diferente dos hipócritas religiosos da época, que esses faziam atos de justiça para acumularem tesouro entre os homens. E os tesouros que eles lutavam para conseguir e granjear eram os tesouros que para eles eram elogios e reputações, religiosidade. Essa era a busca, essa era a preciosidade, esse era o valor para os judeus hipócritas.
Eles gostavam de ser elogiados, eles gostavam de ser aplaudidos, eles gostavam de demonstrar uma reputação intocável, mas eram homens miseráveis na misericórdia, na compaixão, na consolação, homens que não tinham amor pelo próximo, homens que nem sequer olhavam para o lado direito ou esquerdo para ajudar alguém. Quando Jesus vai falar do bom samaritano, Jesus está dando uma lição nesses hipócritas. Quando Jesus diz, vocês têm ter na vida eterna todas essas ações e atos religiosos que vocês praticam, mas vocês são sepulcro caiado, porque o valor para eles não era Cristo, eram os elogios, era a sua reputação. Guarda o coração. Eles faziam então essa busca para acumularem tesouros. Diante disso então Jesus nos ensina que Deus deseja todo o coração dos seus filhos, e para isso nós devemos então fazer dele a nossa busca valiosa. Busca valiosa. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu também não sei o que você veio buscar aqui da parte de Deus. Eu não sei qual foi a sua motivação de estar aqui nesta noite. Eu não sei por que é que você veio aqui nesta noite. O que eu entendo é que você veio para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Mas nós sabemos que há muitos segmentos que as pessoas vão para buscar o quê? Riquezas. Para buscar o quê? Bênçãos. Não, eu vou lá porque eu preciso de um carro, eu vou lá porque eu preciso de uma casa, eu vou lá porque eu preciso que a minha conta bancária melhore. Não, Jesus Cristo não é Papai Noel e nem caixa eletrônico. Ele é o Salvador do mundo. Salvador do mundo. Jesus então nos dá algumas razões inquestionáveis para isso, porque devemos fazer dele a nossa maior busca, é a nossa valiosa busca. A primeira razão inquestionável que Cristo nos dá, que Cristo nos ensina, é que devemos fazer de Deus a nossa maior busca como nosso tesouro, porque Ele desfaz a inclinação mundana do nosso coração. Se nós não temos Cristo como a nossa maior busca valiosa, os nossos corações permanecerão inclinados aos desejos e às tentações e às corrupções desse mundo. Os nossos corações não estarão prontos e aptos para seguir a vontade de Deus. O nosso coração não estará apto para se inclinar à vontade de Deus. Então nós devemos fazer de Deus, de Cristo, a nossa maior busca como nosso tesouro, porque Ele desfaz a inclinação mundana do nosso coração. Mas o nosso coração está inclinado a ser mundano. Esse é um grande problema, porque ele está inclinado a ser mundano. Ah, se o Senhor Jesus não tivesse misericórdia de nós. Ah, se o Senhor Jesus não tivesse nos resgatado. Ah, se a obra do Espírito Santo não tivesse trabalhando em nossos corações, nós estaríamos mergulhados em nossas paixões e concupiscências do nosso coração. Ah, se o Senhor Jesus não tivesse feito e realizado a sua obra no Calvário. Ah de nós. Mas o nosso coração está inclinado a ser mundano. Então Jesus dá um mandamento negativo aos seus discípulos. Ele vai dizer no verso 19, olha comigo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Esse mandamento de Jesus, ele nos revela dois fatos que nós precisamos entender aqui. Ele vai dar um mandamento: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E essa ordenança dele vai nos revelar dois fatos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro fato é que a inclinação pecaminosa do nosso coração. O coração humano se gasta naturalmente naquilo que não é celestial, naquilo que não é divino.
Deixe o seu coração solto e você vai ver o que vai acontecer com o seu coração. Não permeie o seu coração buscando aquilo que é celestial, aquilo que é sagrado, para você ver como vai a sua vida. Abandone as coisas, abandone os meios da graça. Você, como um bom presbiteriano, tem que saber qual que é os meios da graça. Meios da graça é palavra de Deus, oração, obediência, consagração. Se nós abandonarmos os meios da graça, nós estamos correndo um sério perigo de trazer para o nosso coração tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que faz, tudo aquilo que cobre de negridão o meu coração. Então eu não consigo entender nada, não consigo aceitar nada, não consigo compreender nada. Mas quando eu coloco o meu coração nas mãos de Deus, quando o meu coração é ensinado por Deus, então a graça de Deus vem trabalhando então no meu coração, porque o coração humano se gasta naturalmente naquilo que não é celestial, naquilo que não é divino. Por isso então os discípulos de Jesus, eles deveriam trabalhar por aquilo que vale a pena, eles deveriam trabalhar por aquilo que é eterno. Se eu perguntar aqui, vai uma pergunta retórica, de forma alguma quero expor você, mas uma pergunta retórica: quanto tempo você tirou hoje para ler a Escritura? A sua devocional, você fez hoje? Você leu a Bíblia ou está lendo a Bíblia agora aqui? Durante a semana, quantas vezes por dia você pega na Escritura? Quantas vezes por dia, não estou dizendo dia de oração aqui, quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes o desejo do teu coração é pelas coisas do alto, celestial? Quantas vezes por dia o seu desejo é pelas coisas do alto, celestial? Pergunta retórica, responde para você. Quantas vezes? Mas Cristian, como que eu vou saber o resultado? Olha para a sua vida cristã, e a sua vida cristã vai te responder o quanto você está perto de Deus. O quanto desejo pela busca pelas coisas celestial. Qual é o nosso maior desejo? Qual é a nossa maior busca? Falando de valor, o que tem valor para nós? O que é valioso para nós? Meu trabalho? Os meus bens? Meu dinheiro? Olha como eu estou dando certo na empresa, no trabalho, na faculdade. Parabéns. Como cristão você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Isso aí você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Se destacar como crente. Não mais que obrigação. Mas o quanto isso tem feito você se aproximar de Deus? Essa é a pergunta. Os elogios têm aproximado você de Deus? A sua busca tem levado você para perto de Deus? Ou você tem vivido uma vida atribulada porque está buscando aquilo que não é celestial? Então você não tem paz. Valores, prioridades. Eu não sei por que eu não consigo, eu não entendo, eu não compreendo. Está difícil. O quanto você busca o valor do reino de Deus? O quanto nós buscamos o valor do reino de Deus? O nosso coração então é inclinado a ser mundano. O primeiro fato então é que a nossa inclinação pecaminosa, a inclinação pecaminosa do nosso coração. O problema é que o coração humano se gasta naturalmente naquilo que não é celestial. Então os discípulos deveriam lutar, trabalhar, labutar por aquilo que vale a pena, as coisas eternas. As coisas eternas. Segunda coisa é a graça de Deus. Segundo fato, dentro da exortação de Jesus, o mandamento revela o quanto nós precisamos de Cristo para nos socorrer diante das inclinações dos nossos corações. A graça de Deus nos mostra isso. Quando você entende a graça vai nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós somos frágeis em nossos pensamentos, sentimentos,
E o quanto nós precisamos, e a graça vem mostrar a nós a nossa incapacidade, mas ela vem ao mesmo tempo nos mostrar que ela capacita-nos e capacita o nosso coração. Então, quando o coração está em Deus, nós estamos livres das cadeias do mundo. Quando o nosso coração está em Deus, quando Cristo é o nosso maior valor, nós estamos livres de uma busca por tesouros que acabam aqui, que terminam aqui, ou seja, que são perecíveis. Perecíveis. É granjear para a alma. Granjear para a alma. Lembra do fazendeiro? Coloca as duas mãos na barrigona. Ah, como a minha alma está satisfeita. Eu tenho muito para muitos anos. Olha lá, ele olhando para a conquista dele, estava todo lisonjeado, estava todo empolgado. Lembra dessa passagem? Ele é chamado do quê? Do que ele é chamado nessa passagem? Irmão, vamos ler Bíblia. Do que ele é chamado? Louco. Louco. Irmão Cristo, a gente pode às vezes ser louco também, como aquele homem? Sim. Continue cruzando os braços e olhando para aquilo que você faz, aquilo que você tem, aquilo que você pode. Continue deixando Deus para depois, e Deus vai lhe chamar de louco, insensato. Se te pedirem a tua alma, o que você tem para oferecer agora? Essa foi a pergunta a ele. Se te pedir a tua alma, o que tens para apresentar a Deus? O que tens? O que nós vamos apresentar? O homem espiritual é alguém cativo ao céu. Um homem bíblico, espiritual, irmão Jared, ele não é enganado não. Você pode chegar nele rolando, pulando, chorando. Lágrima não significa conversão. Lágrima não significa regeneração. Até o pior dos piores chora. O homem bíblico, o homem que é cativo ao céu, ele não é enganado. Por quê? Porque o seu coração está guardado em Deus, é doutrinado por Deus, é santificado por Deus. O Espírito Santo governa o seu coração, então ele não é enganado pelas bandejas e ofertas dessa vida, ele está protegido. Mas por quê? Porque ele vive. O homem espiritual é alguém que está cativo ao céu. Qual é a busca dele? A busca dele é o céu. Ele quer as coisas do céu, ele busca rapidamente as coisas do céu, porque isso para ele, porque Cristo para ele é o seu maior tesouro. Seu maior tesouro. A motivação da sua vida é gozar a comunhão com Deus em tudo o que tem e em tudo o que faz. A grande pergunta que nós devemos fazer, alguém faz, falando de motivação: olha, irmão, eu quero fazer isso. Ah, você vai fazer isso? Sim. Faça então para a glória de Deus. Olha, eu quero fazer isso. Quer fazer isso para quê? Para o nome de Deus ser glorificado? Amém. Mas se não for, diga a Deus: tire do meu coração. Tira. Nós já ouvimos promessas e promessas e promessas para Deus. Se Deus fazer isso, eu vou melhorar. Se Deus fazer aquilo, eu vou fazer. Se Deus fazer aquilo, eu vou tentar buscar o céu com as minhas mãos. Se Deus fizer, se Deus fizer, se Deus fizer. Final do ano então, é clássico. Final do ano para fazer promessa. Meu Deus do céu. Deus nem está pedindo para você fazer promessa. Você faz porque quer. A Bíblia não manda você fazer promessa. Mas a Bíblia diz: se você fez um voto a Deus, cumpra o seu voto. Quantos votos a gente já fez para Deus e não cumprimos? Não um terço do que nós prometemos para Deus. Não, porque esse mês, aí promete que vai ler a Bíblia 50 vezes no ano. Não leu nem o primeiro capítulo de Gênesis. E se perguntar para ele, nem sabe o que está escrito no primeiro versículo. Mas quer fazer promessa de ler a Bíblia 50 vezes durante o ano.
Enganoso é o coração que faz planos. A Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Segunda coisa, nós devemos fazer de Deus o nosso tesouro, porque Ele é o nosso, porque nele o nosso tesouro não se acaba. Nós devemos fazer de Cristo o nosso tesouro, porque nele o nosso tesouro não se acaba. Primeiro, devemos fazer de Cristo nossa maior busca como nosso tesouro, porque Ele desfaz a inclinação do nosso coração. Ele desfaz a inclinação do nosso coração. E aí nós temos que olhar para o Salmo 51, verso 10, que diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou na tradução da NVI diz: e constrói dentro de mim, renova dentro de mim um espírito estável, equilibrado. Entendeu lá da promessa de final de ano? Irmão, não seja desequilibrado. Senhor, vou começar o ano, nem que for para ler um capítulo de Gênesis por dia. A gente tem que ser mais humilde. Um capítulo de Gênesis por dia, para que a gente vai criando estabilidade, para que sejamos estáveis e não inconstantes na vida cristã. Tem gente que tem uma hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. Tem gente que está dizendo já: olha a minha asinha, estou subindo para o céu. Mas tem hora que ele está chutando e chamando o diabo para ser amigo dele também. Pessoa que não tem estabilidade cristã, equilíbrio cristão. Nós temos que orar a Deus assim como Davi: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, equilibrado, irmão. O apóstolo Paulo diz: sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Isso é um cristão bíblico. Ele é firme e constante. Quando você vê um crente fazendo doideira aí, chutando, me permite o termo, chutando o balde para cima, vamos falar assim, é melhor? Desconfia se de fato ele é alguém convertido pelo verdadeiro evangelho, porque tem muitas conversões por aí falsificadas. Muitas, não é pouca não, mas que a vida vai mostrar verdadeiramente se é ou não é. Então nós devemos fazer de Cristo o nosso tesouro, porque Ele é o nosso tesouro, e o nosso tesouro não se acaba nele. Todos os bens que possuímos então nessa vida se acabarão, e Jesus vai exortar os seus discípulos a não juntar tesouros onde traça e a ferrugem corroem. Olha a parte B do versículo 19: onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Ou seja, a própria natureza porá fim às roupas caras, a própria natureza porá fim aos metais nobres que possuímos. A própria natureza, o tempo vai dar fim nisso tudo. E o que nós teremos para apresentar a Deus? O que nós vamos apresentar? Aqui é uma igreja missionária, irmãos. Eu sempre estou perguntando: o ano está acabando, quantas almas você vai apresentar para Jesus? O ano está acabando. Para quantas pessoas nós pregamos e evangelizamos? Para quantas? Alguém vai pegar as famosas amuletas da vida. Vai dar um monte de desculpa. Eu sou velho demais, não posso falar de Jesus. Sou criança demais, não posso falar de Jesus. Estou doente demais, não posso falar de Jesus. Tenho saúde demais, não posso falar de Jesus. Eu tenho pouca ocupação, não posso falar de Jesus. Eu tenho muito trabalho, não posso falar de Jesus. Eu tenho muito tempo, não posso falar de Jesus. Eu tenho pouco tempo, não posso falar de Jesus. Eu tenho um pouco problema, não posso falar de Jesus. Eu tenho muito problema, não posso falar de Jesus. Mas você percebeu que para as nossas coisas nós temos tempo para tudo? Está entendendo qual é a motivação do nosso coração? É tolice nós tratarmos então os bens dessa vida como algo eterno. É tolice por quê? Porque nós sofreremos desgostos, em vez de ver as nossas roupas e bens, em verem as nossas roupas e os nossos bens se deteriorando, as coisas acabando,
atribuir valores eternos aos bens dessa vida, é um completo fracasso. É quebrar, atribuir valores aos bens dessa vida, é quebrar o primeiro mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, o verso 3, e que vai dizer que não se deve amar, adorar ou obedecer a qualquer coisa que seja acima da vontade de Deus. É isso que o mandamento vai dizer. Êxodo capítulo 20, verso 3. É para que nós venhamos entender que somente em Cristo, só Cristo é eterno, e sobre Ele o tempo, nem a natureza pode atuar. Nada. Em Deus, então, em Cristo Jesus, nosso tesouro não se acaba. E outra razão inquestionável que Jesus nos dá é, primeiro, que devemos fazer dele o nosso tesouro, porque nele o nosso tesouro não pode ser tomado pelos homens. E aí Jesus vai tomar da casa que o ladrão vai entrar, eram casas feitas, casas bem frágeis, que com a mão os ladrões poderiam fazer uma abertura, com a mão, eles conseguiriam entrar numa casa dessa que Jesus está falando aqui, era muito fácil. Falando então de fragilidade, falando também da nossa fragilidade, se o Senhor não for o maior valor do nosso coração, nós estamos sujeitos do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, roubar aquilo que é valoroso para a vida. Jesus, deixa eu te seguir. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor a mim, não é digno de entrar no reino. Nossa, alguém vai olhar para isso e vai dizer, nossa, que Jesus mau, né? Nossa, como Jesus é duro. Ele está dizendo, aquele que não amar a Ele, acima de tudo, não vai entrar no reino de Deus. Porque nele tudo se explica, nele tudo se resolve, nele tudo é abençoado, nele tudo acontece, nele há paz, nele há segurança, nele há certeza, nele há convicção, tudo nele, em Cristo, sendo o nosso valor, tudo vai bem. Tudo que é valioso nessa vida é desejado pelos homens. E qual tem sido o nosso desejo, irmãos? Qual tem sido o desejo do nosso coração? Porque além da ação da natureza sobre os bens, Jesus também ele mostra a ação dos homens. Olha comigo o verso 20. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus mostra a ação dos homens, onde os ladrões não escavam e roubam. Jesus disse então aos seus ouvintes que não adiantava esconder nas paredes, não adiantava enterrar algum tesouro no seu quintal, porque os homens poderiam roubar. Não tem nada nessa vida que você vai levar com você, irmão. Às vezes a corrida da nossa vida, e Jesus não está dizendo para você que você não deve ter coisas, que você não deve ter uma boa casa, que você não deve ter um bom carro, um bom trabalho, um bom salário. Jesus não está falando, não é isso que está em xeque. Jesus está colocando em xeque qual é o valor que eu dou nele, em detrimento das coisas. É isso que Jesus está falando. O que tem mais valor para mim? Eu conheci uma pessoa, irmão, acredite em você se você quiser. O irmão não dava carona a ninguém no carro dele, sabe por quê? Porque o carro dele tinha um valor excepcional. Ele não gostava não gostava de ver nenhum pingo de areia no carpete do carro dele. Ele perdia a paz. Perdia a paz. Sabe por quê? O valor dele estava no carro. Ele amava mais o carro do que a família, do que os filhos. Cuidava mais do carro do que a família, do que das coisas. Percebe aí, irmão? Como você tem cuidado das coisas que Deus tem dado a você? Como que nós temos cuidado? O valor que nós damos. Qual é o valor que nós estamos dando
Quando você vai para o Antigo Testamento, aprenda isso aqui, talvez eu não fale mais. Antigo Testamento, quando Deus abençoava o povo de Israel, Deus exorta o povo de Israel para que eles não fiquem fixados na bênção que Deus deu. Deus não queria isso deles. Deus queria que eles se voltassem para Deus e não idolatrassem as coisas que Ele deu. Tem muita gente que pede bênção para Deus e fica escravizado na bênção. Não foi o diabo que deu, não, foi Deus. Mas ele se torna escravo da bênção, daquilo que deveria ser prazeroso, benéfico, edificante na vida dele, que levaria ele para mais perto de Deus. Ele se torna escravo da própria bênção que Deus deu. Assim Deus fala com o povo de Israel: eu não quero que vocês sejam escravizados pelas bênçãos que eu dou a vocês. Tudo aquilo que tem valor nessa terra, os homens lutaram para tornar seu. Certamente, a posição social, que alguns desejam roubar, talvez você está no local, alguém deseja roubar de você a posição que você está. Talvez lá no trabalho, talvez lá na sua empresa, alguém tenta roubar aquilo que você tem. Isso te preocupa? Ou você descansa em Deus? Foi Deus que me deu. O meu coração, o meu maior valor está em Deus. Logo, os tesouros dessa terra nunca estão completamente guardados. E a gente vê aí, se fazem várias coisas para as pessoas serem beneficiadas. Por exemplo, o Pix hoje. Pix hoje não tem mais segurança nenhuma, mas nunca teve, né? As pessoas arrancam de você, sem você perceber. Mas contudo, os tesouros que devemos buscar estão acumulados nos céus. E os tesouros que nós devemos buscar e que está acumulado nos céus, eles não nos trazem preocupação, eles não nos trazem ansiedade. Por quê? Porque ninguém pode roubá-lo. Então, quando você vê um crente simples, humilde, ou um crente bem de vida, você vai ver que esse crente humilde, com pouco recurso, ele é tão feliz quanto aquele crente que tem muito e que é muito generoso e que o seu coração está guardado em Deus. A grande questão, o erro não é de você ser rico, não. O erro também não é de você ser pobre, não. O erro é aquilo que eu dou valor. Quem tem mais valor para mim? Esse é o erro. Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer de nos dar bênção e mais bênçãos. Mas lá em Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jeremias capítulo 17, verso 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz? Quem de nós somos capazes de compreender? Mas finalmente nós devemos também fazer de Cristo o nosso tesouro, porque nele o nosso coração está bem guardado. Aquilo que toma o nosso coração, toma o lugar de Deus. Vou repetir: aquilo que toma o nosso coração, toma o lugar de Deus. O nosso coração, quem deve estar no altar do nosso coração é Cristo. Cristo. Cristo e Cristo. Qualquer coisa que sequestre o coração do homem se torna então um Deus. E esse Deus então vai determinar o curso da vida dessa pessoa. Vai determinar. Jesus então exortou os seus discípulos dizendo: por quê? Ou seja, olha comigo o verso 21, nós já estamos encerrando. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele usa essa palavra por quê? Ele usa essa palavra porque em razão do que foi dito anteriormente: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele diz isso porque o coração é a fonte da vida.
Jesus disse isso porque ele sabe que do coração flui, tudo flui do coração. Tudo flui do coração como escolhas, tudo flui do coração como comportamentos, tudo flui do coração como atitudes, tudo flui do coração. Alguém vai dizer: ah, mas a boca fala do que o coração está? Ah, as atitudes demonstram quem ele é, ele está cheio do quê? Aí Paulo vai tratar maravilhosamente sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo vai dizer que aquele que é carnal não discerne as coisas do Espírito. O seu coração está em trevas, não compreende, não ouve, não tem sensibilidade, não entende, porque é guiado pelo seu próprio coração. Como eu guardo? Como eu tenho guardado o meu coração? Como eu devo guardar o meu coração? Eu vou te responder. Eu devo guardar o meu coração estando atento à voz de Deus. Lembra o papai e a mamãe que dizia assim: não faz isso, não vai ali, vem para cá, ó, as amizades, não é bom para você. Pai e mãe tem um sensor. Hoje eu entendo. Eu amo ser pai, amo. Meu sonho era ter filhos, graças a Deus, Deus me deu, e amo eles, de todo o meu coração. Primeiro Deus, depois eles, é lógico. E hoje eu entendo que o meu pai e minha mamãe estão aí na frente, os dois aí, ó. Minha mãe não vai aqui, meu pai não faz isso. Hoje eu tenho filho, eu entendo por que eles falavam isso para mim. E Cristo? Como é que Cristo fala conosco? Cristo fala conosco aqui, ó. Quer que o papai do céu fale com você? Abra a Bíblia, tira lá da cabeceira da cama, tira a poeira, abra a Bíblia e leia a Escritura. Tem Bíblia que nunca foi aberta, nem mexida foi. Quer ver alguém que lê Bíblia? Pega a Bíblia dele, está tudo marcado, está até amarela como a minha, assim, ó, marcada como a minha também. Mas se a gente não lê Bíblia, se a gente não tomar os meios da graça, nós estamos em perigo. Só é Deus que pode livrar-nos e tomar o nosso coração sem nos fazer mal, irmãos. Neles nós estamos completamente guardados. Qualquer coisa dessa terra, bens, posições, pessoas, etc, 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 que tomam o nosso coração, certamente nos trará danos à nossa vida e nos colocará em perigos eternos. Lembra do jovem rico? O coração dele estava onde, irmão? Sabia tudo a lei, aprendeu, lógico, tinha que aprender, era obrigação dos pais ensinar todo mandamento para o filho. Ele chega falando para Jesus: eu sei de tudo isso, desde pequenininho. Ah, você sabe? Aí Jesus olha para ele profundamente: só te falta uma coisinha, vende tudo que você tem, pega esse valor, divide para os pobres, depois você me segue. O que eu tenho que fazer para te seguir, Senhor? Tira aquilo que está do seu coração, coloca eu no teu coração, aí as coisas vão mudar. Quem é que está disposto a ser governado por Deus? Para concluirmos então, façamos de Cristo a nossa maior busca, façamos de Cristo o tesouro da nossa vida, porque Cristo te dará forças contra os apegos mundanos e contra os tesouros fabricados por esse mundo, para tentar nos iludir, levando a nossa vida cada vez mais longe do reino de Deus e da sua justiça. Jesus disse: não andeis preocupados com o que haveis de comer, beber, vestir, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, veste, o Pai vai cuidar. Curva a tua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, amado Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, guarda o nosso coração, Pai.
Ó Deus, que nós não venhamos ter um coração endurecido, que nós não venhamos ter um coração rebelado, mas transforme o nosso coração, que o nosso coração venha confiar no Senhor, que o nosso coração não venha se apoiar no nosso próprio entendimento. Ó Deus, que o nosso coração não venha estar cheio de inveja, porque a inveja, a ira, a discussão apodrece a nossa vida, apodrece os nossos ossos, mas que o nosso coração esteja completamente banhado pela Tua graça, que o nosso coração esteja completamente, Senhor, amando o Senhor de todo o coração, que nós venhamos amar o Senhor de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ó Senhor, venha fortalecer os nossos corações para termos um coração irrepreensível em santidade diante do Senhor, para que venhamos esperar a sua vinda com corações santificados e purificados. Ah Deus, se há alguém nesta noite preso às coisas dessa vida materiais, amando, Senhor, mais as coisas, dando valor mais nas coisas, em sua volta, Pai, liberta ele, Pai. Liberta, purifica, santifica, tem misericórdia de nós, purifica o nosso coração, que é enganoso, mentiroso, que nos ilude. Nos livra, Pai, nos livra, esquadrinha o nosso coração, meu Senhor, por favor, para que possamos a cada dia ser melhor cristão, melhor crente, melhor pai, melhor filho, melhor irmão para o meu irmão, Senhor, que eu sirva ao Senhor, que eu seja um servo, que vive um cristianismo com excelência, Senhor. Ó Deus, que eu não viva um cristianismo só depois, durante este culto, mas que o meu cristianismo seja verdadeiro, que o meu canto seja verdadeiro, que a minha vida seja verdadeira, que os meus relacionamentos sejam verdadeiros, e que acima de tudo está em glorificar o Teu nome. Ah Pai, que eu não esteja apegado às ofertas dessa vida, a fama, a honra, aplausos. Guarda o nosso coração, então estaremos guardados. Santifica o nosso coração, então estaremos sendo santificados. Dê uma noite abençoada, um início de semana abençoado para a Tua igreja. Ó Pai, terça-feira nós temos oração, e oxalá que toda a Tua igreja esteja aqui orando conosco. Estes são os meios, buscando o meio da graça. Dê uma semana abençoada, riquíssima, para a glória do Teu nome. Amém.